Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão do Enem que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível difícil de resolução. Já fica difícil se sacar o gabarito depois da primeira leitura. E depois, quando chega a hora de se resolver mesmo a questão, se o candidato não prestar atenção, ele pode errar. O ideal para uma questão como essa é que o candidato possa contar com uma fase de revisão. Quem quiser pode rever a nossa videoaula em que nós apresentamos um método para a prova. Quanto à questão que nós vamos comentar, vamos entender. Segue um quadro. Enem 2021. A revolução estética brasiliense empurrou os designers de móveis dos anos 1950 e início dos 1960 para o novo, induzidos a abandonar o gosto rebuscado pelo colonial, a trocar Ouro Preto por Brasília. Eles criaram um mobiliário contemporâneo que ainda hoje vemos nas lojas e salas de espera de consultórios e escritórios, colada no uso de madeiras nobres, como o jacarandá e a peroba, e em materiais de revestimento, como o couro e a palhinha. Desenvolveu-se uma tendência feita de linhas retas e curvas suaves aos moldes da capital no Cerrado. Na reportagem sobre os 50 anos de Brasília, de Débora Chaves, com a reprodução fotográfica de cadeiras e poltronas de Sérgio Rodrigues, verifica-se que os elementos da estética brasiliense aparecem definidos nas linhas retas dos objetos. B. Expressam o desenho rebuscado por meio de linhas. C. Mostram a expressão assimétrica das linhas curvas suaves. D. Apontam a unidades de matéria-prima utilizada em sua fabricação. E. Surgem na simplificação das informações visuais de cada composição. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra E. A pergunta do enunciado é: o que se verifica sobre os elementos da estética brasiliense na reportagem sobre os 50 anos de Brasília, em conjunto com as fotos das cadeiras e poltronas de Sérgio Rodrigues? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o nosso método, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. No caso dessa questão, será que nessa fase nós conseguimos eliminar com segurança qualquer uma das alternativas? Vamos fazer o seguinte: vamos colocar o texto sem a foto junto com as alternativas. Será que depois da primeira leitura nós conseguimos eliminar com segurança qualquer uma das alternativas? Eu diria que é arriscado na fase de pré-leitura. Essa é apenas uma das questões que você tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Todas as alternativas parecem suspeitas depois da primeira leitura, embora dê para se perceber que a leitura cuidadosa tende a facilitar a eliminação de algumas alternativas. O problema é que a fase de pré-leitura ainda não é o momento de se fazer leitura cuidadosa. Então, o ideal é atribuirmos o nível difícil de resolução para essa questão. Agora, vamos supor que chegou o momento de se resolver a questão. Temos que ler cuidadosamente o texto e, convém lembrar, temos também que relacionar o texto com a foto ilustrativa. Quem quiser pode dar uma pausa para reler. Quando nós chegamos no ponto que nós estamos destacando agora em vermelho, encontramos um trecho que apresenta, digamos assim, um duplo sentido. Afinal de contas, os designers de móveis foram induzidos a trocar
o gosto rebuscado pelo colonial ou foram induzidos a abandonar o gosto colonial que o texto caracteriza como um gosto rebuscado. Surgiu aí uma ambiguidade que pode ser esclarecida com o trecho que nós vamos destacar agora mais adiante, também em vermelho. Os designers criaram um mobiliário contemporâneo. Se foi contemporâneo, logo de colonial não tinha nada. Então, respondendo à nossa dúvida, os designers abandonaram o gosto colonial, que é caracterizado pelo texto como um gosto rebuscado. Depois de resolvida essa ambiguidade, continuaremos a ler o texto. Mais uma vez, quem quiser pode dar uma pausa. O estilo contemporâneo a que o texto se refere no design dos móveis tem como características apontadas, primeiro, os materiais, depois, linhas retas e curvas, que, como nós podemos imaginar, se diferencia do estilo colonial pela simplificação, embora isso não esteja no texto, mas é facilmente dedutível. E é isso que nos conduz à alternativa E como gabarito. Se algum de vocês ainda está pensando que essa alternativa comete o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto, lembrem-se que o texto como um todo é o que está escrito em conjunto com a foto ilustrativa. Temos 4 cadeiras, uma das quais está de fato escondida na foto, o que nos faz notar um estilo de simplificação das informações visuais, porque qualquer pessoa com um nível razoável de instrução sabe que quando nós falamos em estilo colonial, já se pressupõe uma não economia de informações visuais, um estilo cheio de ornamentos, enfeites e por aí vai. Então, de fato, essas cadeiras mostradas na foto têm uma simplificação de informações visuais. Reparem, então, que uma prova do Enem não é feita somente de questões de nível fácil de resolução. A nós foi dado o poder de pensar, e é pensando que nós conseguimos sacar o gabarito da questão. Se formos avaliar o erro das alternativas incorretas, chegaremos à conclusão de que todas elas cometem o erro da contradição, ou seja, a geração de respostas que estão em desacordo com o texto. Um erro que, na maioria das vezes, é fácil de ser percebido. Em geral, quando nós lemos uma alternativa que comete esse erro, nós comentamos: que absurdo! Mas no caso dessa questão, esses absurdos exigem uma leitura muito cuidadosa e acurada para serem sacados. Vejam a alternativa A. Na fase de pré-leitura, de fato, é arriscada a eliminação dessa alternativa. Mas o que mata essa alternativa é o trecho que nós estamos destacando agora em vermelho. Por esse trecho, nós sabemos que o estilo se caracteriza pelo uso de retas e curvas, não apenas retas. A alternativa A diz que as linhas retas é que definem a estética, quando na verdade essa definição fica por conta das retas em conjunto com as curvas. Agora vamos à alternativa B, que é eliminada exatamente com aquela frase que nós julgamos ser de duplo sentido. Vejam que, segundo aquela frase, o gosto rebuscado foi abandonado. Ou seja, por esse trecho, mesmo antes de nós sacarmos a ambiguidade, conseguimos eliminar a alternativa B. A alternativa C é a única que, para ser eliminada, precisamos verificar a foto ilustrativa. A imagem das 3 cadeiras principais da foto nos garantem que, se tem uma coisa que nós não podemos dizer sobre essas 3 cadeiras, é que elas são assimétricas. Pelo contrário, são simétricas. Vejam que em cada uma dessas cadeiras, o lado direito funciona como um espelho do lado esquerdo. Ou seja, jamais podemos falar sobre expressão assimétrica
no estilo dessas cadeiras. O erro da alternativa D também é difícil de ser percebido depois da primeira leitura. O que mata essa alternativa é que ela fala em unidades de matéria-prima para a fabricação. Quais são as matérias-primas que o texto menciona como usadas na fabricação? Jacarandá, peroba, couro, palhinha. Então jamais nós podemos falar sobre unidades de matérias-primas. Então a alternativa E é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de difícil resolução que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, deve ser resolvida antes da resolução das questões fáceis, como uma maneira de se ter nas questões fáceis uma forma de descanso. Já comentamos em várias videoaulas, como a de quarta-feira da semana passada, algumas questões cujo gabarito pode ser sacado depois da primeira leitura. Diferentemente da questão que nós acabamos de comentar, são questões em que a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito. Pelo nosso método, esse candidato vai ter mais tempo para fazer a redação, se for o caso, e até mais tempo para poder contar com uma fase de revisão, quando aí ele vai poder rever questões duvidosas. Uma dessas questões, muitas vezes, pode ser essa que nós acabamos de comentar. Se o candidato puder rever essa questão, ele vai poder sacar o gabarito com mais segurança. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.